Olá pessoal, aqui é Frederico, Estou aqui estreando hoje, com o meu canal de licitação e gestão. Vou falar um pouquinho sobre mim inicialmente. Eu sou servidor público há 23 anos, sempre me orgulhei dessa carreira que eu escolhi e sempre trabalhei muito com licitações e contratos. Já fui presidente de comissão de permanente de licitação, já fui pregoeiro, já fui gerente de registro de preço, trabalhei com gestão contratual, enfim, eu já trabalhei em várias partes de um processo de contratações. E eu estou aqui para tentar desmistificar um pouco essas questões que envolvem contratações, aquisições de bens pela administração pública. Porque, assim, dada a complexidade que se criou, visando, obviamente, coibir algumas práticas nocivas ou aprimorar a forma de trabalhar e tudo, porque a gente tem que reconhecer que a administração pública é algo muito complexo, né? Muito grande. Então, a gente precisa desse artifício. Mas se olharmos de uma forma um pouco diferenciada, né, nós vamos entender que o que é feito aqui é uma coisa que não foge muito do nosso dia a dia, né? O que a gente faz enquanto consumidor? É basicamente a mesma coisa, só que a administração pública acaba se cercando de certos documentos, artifícios, ritos, rituais, para poder alcançar o objetivo final da melhor forma possível. Afinal de contas, o serviço público está gerindo um dinheiro que é do público, que é da coletividade, e esse dinheiro é sagrado. Então a gente tem que cercar de certos cuidados para que possamos fazer as contratações da melhor forma possível e de forma transparente, porque o dinheiro é de todo mundo, não é do serviço público, é de todo mundo, essa que é a verdade. Então, hoje, esse vídeo especificamente, nós vamos tratar do documento de oficialização da demanda, né, que nós conhecemos como DOD. Vou tentar passar para vocês todo o conhecimento que eu tenho acumulado ao longo desse tempo aí, para poder facilitar a sua vida, o seu trabalho, né? Eu quero compartilhar o meu conhecimento, tá? Mas antes de mais nada, eu peço para vocês que se inscrevam aí no meu canal, ative o sininho, tá? Para poder receber as notificações e dê o like se você gostou do vídeo. E também se não gostou, ou se gostou também, por favor, faça a sua crítica. Eu estou aqui para ajudar, eu quero entender o que vocês estão precisando, né? Qual que é o apoio que vocês estão tão carentes, né? Então, vamos lá, vamos deixar de mais delongas, né? E vamos seguir aqui com a nossa conversa, nosso bate-papo. Então, vamos lá, foi como eu falei, nós vamos começar de uma forma muito simples, né? Vamos pensar aqui, como é que a gente faz a nossa compra? No dia a dia, eu cidadão, eu vou ali no mercado. Primeiro, eu só vou sair de casa para ir no mercado se for uma coisa que eu realmente preciso. Não é verdade? Então eu vou pensar, bom, beleza, eu preciso de comprar alguma coisa, né? Então, beleza, eu vou pensar, é a primeira coisa. Ah, eu preciso desse negócio, preciso sei lá, um saco de arroz. Então eu vou. Mas antes de eu saber se eu realmente preciso desse saco de arroz, o que eu vou fazer? Eu vou na despensa da minha casa, eu vou dar uma olhada, eu vou conferir. Às vezes eu tenho um saco guardado lá. Às vezes eu pergunto para minha esposa, e aí, você acabou mesmo o arroz? Será que você não guardou em outro lugar e tal? Às vezes guardou em outro lugar, não é verdade? Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, nossas tomadas de decisão para comprar algum bem, contratar algum serviço, a gente pensa antes. Por quê? Porque o nosso dinheiro é suado, a gente sabe, a gente recebe salário e a gente fica pensando, e aí, será que eu vou comprar mesmo? Né? Ah, tô a fim de comprar aquele celular que saiu agora, novidade. Cara, ele tem 5 câmeras atrás que ele vai gravar um vídeo maravilhoso, vai tirar uma foto fantástica, né, da minha viagem e tal. Vou poder registrar uns momentos maravilhosos. E, além disso, ele liga, né? Ele faz ligação, que hoje é o menos relevante, né? Mas assim, e aí? Será que eu preciso mesmo de comprar esse celular? Ele é muito caro, dá para dividir em quantas vezes? Então, são vários fatores que vão influenciar na minha tomada de decisão. É isso.
No serviço público não é diferente. A gente tem que refletir sobre se há realmente aquela necessidade. E aí, é preciso mesmo eu comprar? É preciso realmente eu contratar? Essa é a parte mais importante quando nós temos um processo de contratação dentro do serviço público. Essa reflexão aí é ouro. É ouro, é a parte principal, né? Então isso aí é onde se inicia tudo. E ela vem antes do DOT. É a reflexão. Então a gente começa dessa forma. E aí? Eu tô precisando de grampeador. Eu precisava de 3 grampeador porque eu tô sem, mas 2 colegas aqui na seção que eu trabalho também não tem grampeador. E aí? Aí eu ligo lá, vou ver lá no almoxarifado se tem grampeador. Ah, não tem grampeador. Mas será que não tem grampeador na instituição? Será que está faltando realmente grampeador? Porque o que acontece, o que a gente vê muito, é que às vezes as pessoas guardam certos materiais no armário e tal e esquecem de devolver. Então a administração tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Ainda mais quando é uma organização muito grande, com uma estrutura muito grande, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. É muito natural nós termos, por exemplo, almoxarifados virtuais. Hoje essas coisas mudaram um pouco, né? Com essa história da pandemia, as pessoas acabaram tendo que fazer home office, né? As coisas mudaram um pouco, né? O ambiente do serviço público ficou menos ocupado. Teve até uma questão de reestruturação dos ambientes, um prédio que antes comportava apenas um órgão público passou a comportar 2, então nós tivemos todo um processo de reorganização aí. Mas vamos pensar no que a gente trabalhava até então. Então, eu não sei, o almoxarifado às vezes demora para poder me atender e tal, então eu vou guardar aqui 10 resmas de papel aqui no armário, porque se eu precisar é só pegar e aí eu vou repondo, né, pedindo lá para o almoxarifado. Então acontece isso, e às vezes aquelas resmas ficam lá durante um ano, sendo que outra parte, outro setor daquele órgão está precisando e ninguém sabe que tem papel disponível, né? E assim, eu estou falando um produto muito simples, né, que é papel, mas assim, a gente pode pensar inclusive em outros equipamentos. O cara guarda ali um estabilizador, sei lá, amanhã eu posso precisar, só que se amanhã nunca chega, e aí outro setor daquele órgão está precisando e nem sabe que tem aquilo lá. Então é bom realmente fazer o inventário, saber o que tem de material espalhado pela casa, né? Ter esse tipo de noção, porque aí você pode reavaliar. E aí, realmente eu preciso comprar? Não, tinha um guardado lá no armário no setor tal que eu nem sabia, e aí você remaneja. Esse é o primeiro ponto, né? Então tá, da mesma forma que a gente tem materiais guardados, espalhados pelo órgão, que às vezes a gente não tem ciência, a gente também tem um problema de ter esses materiais que não estão sendo utilizados, né? Ou precisam de um pequeno reparo, e às vezes eu tenho alguém dentro do órgão que consegue fazer esse reparo, né? E que estão lá num outro órgão público. E aí eu posso participar de um processo de doação. Será que eu tenho um processo de doação aberto aí para algum órgão que ele não está utilizando certo material e que eu posso utilizar? Então, quer dizer, aí você não precisa gastar o dinheiro do serviço público, né? O dinheiro que está lá à disposição, que é da coletividade que a gente está gerindo, não é? Então, esse é o outro aspecto, ver processos de doação. Não é possível, tá? Eu estou querendo o quê? Contratar um serviço. E aí, será que a gente, com os servidores ou com uma equipe de terceirizados que estão residentes dentro do órgão, eu consigo suprir essa necessidade? Essa é a outra pergunta. Então, eu vou trazer aqui um exemplo do órgão que eu trabalhei. A gente queria instalar, melhorar a comunicação institucional, colocar uns monitores perto da área onde tem os elevadores, do lado do elevador, vamos dizer assim. E aí poder ficar passando notícias institucionais, informações institucionais para poder alertar os servidores, porque às vezes eles entravam na máquina, não via lá o e-mail com a notícia, né? Porque fica recebendo um monte de e-mail todo dia, não via, não filtrava e tal. Então é mais uma forma de chamar a atenção. Então, vamos colocar isso aí, vamos ver quanto é que é esse serviço. Nossa, é muito caro. É muito caro, é complicado, a gente não tem dinheiro e tal, enfim. Várias questões. Aí o setor de informática chegou e falou, olha, a gente tem aqui uns monitores que a gente não vai utilizar mais, e até para processo de doação.
eu acho que a gente pode separar esses monitores, a gente precisa de poucos, né? Porque a gente tem poucos andares aqui. Então a gente separa esses monitores, a gente precisa de uns cabos, né? E tem um cabo X, Y e o Z, né? O Z eu tenho, falta o X e o Y. Então vamos comprar só o cabo, né? E aí vocês conseguem fazer isso aí funcionar? Ah, conseguimos sim. Então pronto, pegou o apoio também do pessoal lá da manutenção predial, né? Eles se passaram o cabeamento para eles e tudo, eles fizeram a instalação e passou a funcionar e ficou ótimo. E aí a gente não precisou de contratar uma empresa para poder instalar um serviço, enfim, né? Talvez o serviço fosse melhor, de melhor qualidade, o importante é atender a finalidade pública. Está atendendo o que a gente precisava? Ótimo, é isso que a gente precisa. Né? A gente não tem que ficar se apegando assim, eu preciso, por exemplo, é aquela velha questão que muitos falam, eu vou comprar uma caneta, estou precisando de caneta. Eu vou comprar uma caneta Bic ou uma caneta Montblanc. A caneta Montblanc é caríssima, né? E aí as duas escrevem, eu preciso de qual? Da Bic. A Bic me atende, eu não preciso de coisa muito cara, não preciso, não é o objetivo, né? Que é serviço público. Serviço público funciona dessa forma. O dinheiro é sagrado, você não pode ficar gastando com coisas assim muito caras, né? Sendo que você só precisa realmente atender a sua necessidade. Então, prosseguindo. Beleza, então você vai trabalhar com o documento de oficialização da demanda, que é o primeiro documento, né? Já que você tomou a decisão de comprar, então esse é o primeiro documento que você vai utilizar. É um documento falando assim, você aí que trabalha com a contratação, eu estou aqui e eu estou precisando desse bem, né? Eu estou precisando de comprar esse bem, ou eu estou precisando de contratar esse serviço. Então, é para isso que serve o DOD, é para avisar, né? Você precisa se comunicar, ninguém vai adivinhar que você está precisando de comprar alguma coisa, né? Ou contratar um serviço. Então, você precisa de oficializar isso. Então, você cria um documento oficializando isso. Aí você encaminha para o setor competente lá. Então, você vai ter que, a rigor, indicar ali naquele documento quais são as suas necessidades. Agora, veja bem, o que é necessidade? E aí vai uma diferenciação bem importante, né? Eu estou precisando hoje, né, transportar pessoas e bens. Então, essa é a necessidade, né? Aí, como eu vou fazer isso? Aí sim é a solução da necessidade. Então, beleza, estou precisando de transportar bens e pessoas. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho servidores no órgão que foram contratados para ser motoristas, né? Que isso está acabando. Tem pouquíssimos órgãos ainda trabalham dessa forma, né? Aí eu tenho que comprar o carro, ou eu vou alugar o carro, ou eu vou contratar serviço de transporte, né? Via voucher. Então vem a empresa, né? Com o motorista e o carro, né? Entra aqui e tal, emite o voucher e tal, no final o órgão vai pagando, né? Ou então o mais moderno que nós temos hoje, que é a solução do TaxiGov, né? Se alguém já ouviu falar e tal, é uma solução bem interessante, é mais ou menos como se fosse o Uber, né, do serviço público. É bem inovador, é bem interessante, né, e mais eficiente. Então, eu acho que eu gostaria que vocês me dissessem, inclusive, se ficou claro esse exemplo, né? Então, o que é necessidade e o que é a solução dessa necessidade. Então, é isso que tem que ficar bem claro. Então, você vai ter que indicar lá a necessidade e tal, explicar o que você está precisando, né? Dentro do serviço público, nós temos uma diferenciação nas formas de você comprar ou contratar serviços. Existem vários tipos de objetos. Normalmente a gente separa, né? Então a gente tem aí bens e serviços de TI, nós temos serviços em geral, nós temos serviços terceirizados, nós temos obras e serviços de engenharia, tem compra de bens normais, né? Então assim, nós temos um leque aí bem diferenciado, e isso é bem parecido com o que a gente vive no dia a dia. Não é? Então, eu vou comprar um bem, né? um equipamento de TI.
Eu tenho que ficar ligado com a obsolescência, com as novidades que estão no mercado. Por quê? Porque as coisas estão sempre mudando, a tecnologia está indo muito rápido, né? No serviço público não é diferente. A mesma coisa são os bens, né? Eu tenho que ver, por exemplo, se for um bem perecível, eu tenho que ver data de validade, eu tenho que tomar cuidado com esses aspectos, né? Prazo de garantia dele, né? Bom, eu vou contratar uma pessoa para poder, no caso, para fazer uma reforma no banheiro lá da minha casa. Então, eu vou acompanhar o serviço, vou ver se ele está fazendo direitinho, se ele não está quebrando mais nada dentro da minha casa, né? Não é assim que a gente faz? O serviço público é a mesma coisa, você vai ter uma fiscalização, você vai ter todo um cuidado para você poder contratar esse serviço. Então, é assim que funciona. Na questão do DoD, ele é tratado, né? Ele sempre foi tratado até então por meio de normas infralegais. Era assim que ele era tratado. E ele é tratado, na verdade, em duas normas infralegais específicas. Uma é a Instrução Normativa número 1 de 2019, né, que trata de compras de bens e contratação de serviços de TI. E também na Instrução Normativa número 5 de 2017, que trata de contratação de serviços, né, e aí entram todos os tipos de serviço, claro que excluindo de engenharia, né? E aí essas duas normas tratam disso. Então vamos começar pela de TI. Então, primeiro ponto que eu tenho que falar, né? Não confunda a Instrução Normativa número 1 de 2019, que a gente está tratando aqui, com a outra Instrução Normativa número 1 de 2019, que trata da construção do Plano Anual de Contratações. Cada um é uma coisa. Então, o que a gente está tratando aqui, ele foi publicado, né, ele é do dia 4/4 de 2019. E o outro, que é o do Plano Anual de Contratações, é do dia 10/1. Mas enfim, vamos lá. Então eu estou tratando, só lembrando, estou tratando da Instrução Normativa número 1 de 2019, né? Então ele é do dia 4/4 de 2019. É isso que a gente está tratando aqui, né? Então, lá ele tem uma definição do que é documento de oficialização da demanda, que é o DoD. Ele traz lá uma definição, claro, no artigo 2º, inciso 10 da norma. No artigo 10, ele começa a falar melhor o que vai ter que conter, o que tem que estar previsto dentro desse documento, quais são os requisitos mínimos deste documento de oficialização da demanda. Então, quais são? Primeiro, explicar a necessidade. Então, você tem que descrever a sua necessidade. O que eu preciso? De forma clara, sucinta e objetiva, obviamente, né? Segundo ponto, você tem que motivar. Tem que motivar o seu ato, tem que falar por que você está precisando daquele serviço ou daquele bem. Então, tem que falar. Terceiro ponto, você vai ter que indicar de onde que vão sair os recursos. Qual que é a fonte dos recursos que você vai utilizar para poder adquirir ou contratar aquele serviço. E por último, você vai ter que já indicar um que nós chamamos de componente, né, da futura equipe que será formada, que é a equipe de contratação, de planejamento da contratação. Então, essa equipe vai ser formalizada caso o processo de contratação siga adiante. E aí, a unidade demandante tem direito a indicar uma pessoa que vai representá-la ali, vai poder explicar melhor, né, mostrar para os outros componentes como é que funciona, qual que é a necessidade real, como é que estudando as possibilidades que existem, que estão disponíveis no mercado, se aquilo ali vai atender ele de forma adequada, se vai suprir a necessidade pública. Ótimo, beleza. Então é isso que tem que conter, né? E aí, mas aí vocês me perguntam, para que serve essa equipe? Caso esse processo siga adiante, essa equipe será responsável pela elaboração do estudo técnico preliminar, que poderá ser objeto de um outro vídeo aí, caso vocês queiram, né? Vocês sintam necessidade, eu faço um vídeo explicando o que é o ETP, né? Mas enfim, então a área requisitante vai indicar quem que é o representante deles, né? Que vai explicar, ajudar a entender qual que é a necessidade. Esse documento, então, vai ser analisado e vai ver se ele está condizente com o que está lá no Planejamento Estratégico de TI, né, o PDTI, Plano Diretor de TI,
que é é como se fosse um planejamento estratégico, só que da área de TI específico, né? E o plano anual de contratações. Então, veja bem, aqui eu vou ter que fazer um parênteses para vocês entenderem melhor esse contexto. Existe uma questão de planejamento, que é um esforço muito salutar, não só das instituições públicas, mas também das instituições privadas. E existem 3 níveis de planejamento. Isso de uma forma geral, né, que está aí na literatura. Então, nós temos um planejamento estratégico, né, que está lá na alta administração, nós temos um planejamento tático e o operacional. Então, o planejamento estratégico é aquele que envolve toda a organização de uma forma muito abrangente. Então, ele vai te lançar as diretrizes, o que é mais importante, qual o caminho que a instituição vai ter que seguir. Beleza, ótimo. O operacional é o que está no meio do caminho, né? Ele vai fazer a linkagem entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional. E por fim, o planejamento operacional é aquele que está lá no chão de fábrica, que nós chamamos, né? É o pessoal que já está lá na execução. Então, no caso das licitações públicas, das licitações e contratações públicas, como é que funciona isso? Nós temos o planejamento estratégico do órgão, né, que é um planejamento mais abrangente, com um horizonte de tempo mais longo, mais prolongado. Abaixo dele, na questão de contratações, nós vamos ter o quê? O plano anual de contratações. Ali naquele plano a gente vai dizer todas as contratações, ou quase todas, que se pretende realizar no ano subsequente. Então esse é o tático. Qual que é o operacional? É o planejamento de uma contratação específica, que é o que a gente está falando aqui. Então, o DOD é a primeira etapa de um processo de planejamento de uma contratação específica. Ou seja, essa parte é o planejamento operacional, né? É a parte já de execução. Agora eu vou fazer realmente a contratação. Então, planejamento operacional. Então, no caso lá, voltando à norma que a gente está aqui analisando, que é a IN1 de 2019, ele fala lá, o DOD tem que estar alinhado com o PDTI, Planejamento Estratégico, e com o Plano Anual de Contratações, Planejamento Tático. Beleza? Então, está compreendido aí. Então, eles vão analisar. Está previsto lá, está previsto, vida que segue. Vai para a autoridade competente. A autoridade competente, né? Isso é que eu estou mostrando para vocês, eu estou construindo um fluxo de trabalho, um processo de trabalho, né? Então, chega lá na autoridade competente, ele vai analisar e vai falar, tá, ok, vamos prosseguir com isso aqui. E aí ele vai dar a chancela dele, né? Ele vai falar, olha, concordo, e só que ele vai motivar o ato dele também. O que mais que ele vai fazer? Ele vai indicar também o componente administrativo que vai formar a equipe de planejamento da contratação e vai instituir a equipe. E aí vai entrar também o componente técnico e tal, enfim, vida que segue. E aí vão passar por outras várias etapas até chegar enfim, na compra ou na contratação do serviço de TI, né? Que a gente está trabalhando com TI. Mas olha só, Frederico, eu quero saber o seguinte. Essa norma só trata de DOD nessa parte? Não. Não trata só dessa parte. Ele trata também de DOD no artigo 34, quando ele fala da publicidade desse documento, né? Ele exige que esse documento tenha publicidade. Sim, mas eu vou ter que publicar no Diário Oficial? Não. Lá ele fala que você tem que publicar num site de acesso fácil. Ótimo, maravilha. Site eletrônico de acesso fácil. Ótimo. E aí? Então, nós vamos ter que publicar o DOD. Só o DOD? Não. Só o DOD não. Tem que ser o DOD, o Estudo Técnico Preliminar, que é o ETP, que nós conhecemos por ETP, o termo de referência, que também tem um apelidinho de TR, e o projeto básico, né? Então, aliás, ou você tem o TR ou você tem o projeto básico, né? O TR é no caso de pregões, né? Isso eu estou falando todo com a legislação antes da nova lei de licitações. Calma, segura a ansiedade que eu vou chegar lá, né? Então, nós temos aí o TR no caso dos pregões e nós temos o projeto básico no caso das outras licitações abarcadas pela Lei 8.666. Lembrando, inclusive, mais uma vez, que até então a Lei 8.666 nunca fez referência ao documento de oficialização da demanda. É um instrumento que é tratado em normas infralegais, né? Então, só lembrando novamente. Então, prosseguindo. Então, esses documentos, esses 3 documentos, né? Então, DOD,
ETP, termo de referência ao projeto básico, eles terão que estar lá publicados, né, disponíveis para a sociedade, para poder ter acesso, né, no site, né, do órgão, enfim. Ótimo, mas quando que eu tenho que publicar isso? Então, no mesmo artigo, né, o 34, ele fala lá, você tem que disponibilizar isso aí até a data da publicação do aviso do edital de licitação, né, no Diário Oficial. Então, até lá você já tem que providenciar todos esses documentos, dando total transparência para a sociedade. Isso no caso de licitação. Se você for trabalhar com contratação direta, aí já é um pouco diferente. Contratação direta é basicamente o quê? Dispensa de licitação e inexigibilidade, né? Então, ótimo. Eu posso também tratar isso em outro vídeo, mas vamos ficar por aqui nesse ponto. Nesse caso, é diferente um pouco, né? Você tem que disponibilizar esses documentos lá no site até a publicação do extrato do contrato. E no caso de adesão a uma ata de registro de preço, ainda é um pouquinho mais diferente. Você tem que disponibilizar até a data da assinatura do contrato. Agora, olha só a diferençazinha, né? Na contratação direta é até a data da publicação. No caso do adesão a uma ata de registro de preço, aí é da assinatura do contrato. Então, existe essa pequena diferenciação aí que você tem que ficar atento, né? Então, o que a gente tinha para falar sobre DOD relacionado a bens e serviços de TI, é isso aqui que a gente falou agora, até aqui. Vou prosseguindo, né? Então, aonde mais é tratado do DOD, né? Dentro das normas que nós temos aí para a Administração Pública Federal. Nós temos aí a IN 5 de 2017, que trata da contratação de serviços. E o DOD é tratado lá no artigo 21, inciso 1º. E aí ele fala lá, olha, o DOD é um documento de oficialização da demanda, ele faz parte do planejamento da contratação e o que ele muda com relação a outra norma, né? A norma IN 1 de 2019. O que tem de diferente ali? Olha, a IN 1 ela é mais robusta, né? Ela traz um pouco mais de elementos, trabalha um pouco mais essa questão do DOD. Essa norma número 5 de 2017, ela é um pouco mais, como é que se diz, tímida nesse sentido, né? Ele não fala, tem que ter esse elemento aqui, mas ele compensa isso quando ele traz do seu anexo 2 um modelo que facilita muito a vida da pessoa que está trabalhando com isso, né? E aí é um modelo interessante que você pode analisar, fazer uma pequena customização para a realidade do teu órgão e utilizar ele, né? Mas enfim, o que muda também? Ele fala que você tem que indicar os quantitativos, né? E que mais que você também tem que indicar qual é a data que você pretende ter os serviços já disponíveis para você, né? Porque às vezes vai ter um evento, né? Existe evento que eu falo não é no sentido de ter uma festa, entendeu? O evento é assim, é uma situação, né? Então vai ter uma situação que eu preciso, antes daquela data eu já tenho que estar com o serviço disponível para poder me atender da melhor forma possível. Basicamente essa diferenciação, que é muito pouca, né? E vamos prosseguir aqui agora com a parte que vocês estão mais ansiosos, que todo mundo quer ouvir, que é a nova lei de licitações e contratos, que é a lei 14.133. Essa norma também faz referência, né? Pela primeira vez ela faz referência, uma norma, né? Uma lei no sentido estrito, né? Ele está fazendo referência ao documento de oficialização da demanda. Só tem um detalhe inicialmente, o nome não é mais documento de oficialização da demanda, é documento de formalização da demanda. E aí a gente vai mudar a nossa sigla para DFD, né? Já não é mais DOD, agora é DFD. Mas bom, isso aí é detalhe, né? Nome não vai fazer tanta diferença para a gente. O que a gente precisa é do documento oficializando. Mas aí agora que eu vou falar para vocês a grande diferença que essa norma traz. O DOD, como era utilizado até então, ele já não segue a mesma lógica na nova lei. Porque como eu falei agora há pouco, o documento de oficialização da demanda, ele sempre foi utilizado o quê? No planejamento operacional. Ele era a primeira etapa do seu planejamento operacional.
Era o primeiro momento ali, né, do operacional, que é uma licitação específica. Aqui não, na nova lei, o DFB, no caso, ele serve de base para você montar o plano anual de contratações, que eu já falei para você, que é um instrumento de planejamento tático. Olha a diferença, olha como é que já mudou a situação aqui, né? E agora vem um outro detalhe, né? Ele também é tratado no caso das contratações diretas, lá no artigo 72. E aí ele fala que nas contratações diretas tem que constar o DOD. Mas, enfim, é isso que nós temos para hoje. Eu acho que a gente vai evoluindo, né? A norma está aí, é nova ainda, muito recente. A gente ainda tem 2 anos de adaptação aí até que a gente não possa mais utilizar a legislação antiga, né? E até lá, certamente, ainda haverá muito debate, os doutrinadores vão nos ajudar bastante, eu estou aqui também para auxiliar vocês no que for necessário, o Tribunal de Contas da União solta acordos, né, orienta os órgãos a trabalhar da melhor forma, e a gente vai evoluindo, a administração pública é assim mesmo. Tá certo? Então, fica aqui o meu recado. Espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês. Eu tô aqui para bater papo com vocês. Eu quero entender o que vocês estão precisando, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da informação, o que vocês querem saber. Tá? E a gente vai conversando e vamos construindo e vamos tentando evoluir junto. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Tá? De coração. Um forte abraço para vocês. E ó, não esquece de dar o like se você gostou, viu? Eu tô precisando desse feedback aí. Um abraço. Até mais.